Hoje, um grande ponto de conflito que está acontecendo é aquelas locações por curta temporada. Aquelas pessoas que às vezes têm um quarto sobrando ali no apartamento, ela mora sozinha, ou é um casal que tem um apartamento maior e o que ele faz? Ele anuncia na internet a locação ali por uma noite, 2 noites, e aquilo ali, alguns condomínios estão entendendo que você está colocando em risco os demais condôminos, porque aquela pessoa não tem nenhum vínculo com o prédio e ela vai passar ali uma noite. Está desvirtuando a finalidade, fim do apartamento, que é um local para residência unifamiliar, e ele está ali explorando praticamente como um hotel ou um albergue. É verdade. Isso tem causado muitos conflitos. E os condomínios, isso é uma novidade. Então, os condomínios eles têm procurado barrar esse tipo de novidade. Eles têm alterado a convenção para proibir esta exploração. Realmente, né, gente, é uma coisa complicada, porque infelizmente a gente mora num país perigoso e a gente não pode confiar, né? Você abre o seu apartamento para receber uma pessoa que você, né, foi escolhido pela internet, quer dizer, é muito complicado os condomínios aceitarem isso, né, doutor Carlos? Olha, então, muitos prédios eles estão com bastante resistência e algumas pessoas acham que não, mas é uma questão de segurança. Nós temos procurado divulgar bastante isso e inclusive, orientando os síndicos a fazerem a alteração da convenção do condomínio ou mesmo o regimento interno para poder ter essa proibição aqueles prédios que acham que sim, porque é uma questão de segurança dos prédios. Esta é uma grande novidade do momento nos prédios. Pois é, olha aí, tem que estar atento, porque sempre acontecem novidades mesmo. Bom, doutor Carlos, vamos ver o seguinte, o Oliver mora no 12º andar de um prédio aqui em Belo Horizonte e foi proibido de usar o elevador com a sua cachorrinha, a Pretinha, uma vira-lata de porte médio. Vamos ver o depoimento dele. Estão tentando impedir a entrada da Pretinha, uma cadela vira-lata, que é da minha amiga. Eu fui tentar entrar com ela no condomínio JK e me impediram de usar qualquer um dos elevadores, tentando impedir que a cadela continue morando ali no prédio. Isso ocorreu um dia antes da minha amiga viajar e eu fiquei responsável pela Pretinha. Então foram 11 dias, eu tive que subir 12 andares de escada 3 vezes ao dia com a Pretinha. Ô gente, eu tô registrando, não é culpa dele. Mas eu não tô podendo descer de elevador, eu vou ter que descer de escada. Vocês estão vendo, né? Ele tá cumprindo o dever dele, é o trabalho dele, é a ordem da síndica. Correto? Vou descer de escada aqui. Alô? Tá bom? Eu tô entendendo o trabalho. Vem, Preto. Vem. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Aí, gente. Ela não tá querendo descer. Meu amor, vem. Vem, vem. São 12 andares. Tem hora que ela empaca. A Pretinha parou de fazer suas necessidades, começou a fazer barulho, tá estressada, até que a veterinária emitiu um laudo que ela estava se comportando daquele jeito por causa do estresse que ela estava sofrendo. Ela começou a parar nas escadas, não queria mais subir os degraus, nem descer. E foi bem triste. Aconteceu, um dia eu desci, assim que a Ju viajou, eu desci as escadas, desci o elevador e levei a Pretinha no pet shop. Na hora que eu retornei, o porteiro já segurou o elevador e não deixou mais eu entrar. E começou a ter assessorista nos elevadores de serviço para que eu não usasse de forma alguma os elevadores com ela. Colocaram um cartaz escrito que pessoas inescrupulosas, canalhas, se referindo a mim, estavam filmando dentro do condomínio. E se eu não tivesse feito o primeiro vídeo, não teria tido nenhuma repercussão e ninguém saberia do que está acontecendo. Peço a ajuda de vocês que divulguem e me apoiem, por favor. Quem tem um cão sabe do amor que nós temos por eles, tá bom? Nossa, Oliver, que situação chata, né? Super complicada. Pelo menos você deve ter perdido uns quilinhos aí, 3 vezes por dia subindo, brincando um pouquinho aqui. Mas é uma situação complicada que não aconteceu com certeza só com o Oliver, acontece muito. E aí, doutor Carlos, essa situação, o prédio, ele tem já alguma regra explícita
ou não, porque pelo visto não tinha nada explícito sobre isso no prédio dele. Se ainda não tinha isso explícito, eles podem começar a fazer isso de uma hora para outra? Como é que funciona isso? Normalmente, algumas convenções mais antigas, e mesmo algumas atuais, que é a regra maior, né, que é o Código de Uso do Prédio, ele tem, às vezes, proibido animais nos prédios. Então, neste caso aí, tem que verificar a convenção, que provavelmente essa divergência deve ter ocorrido porque, pelo que nós vimos, essa cachorrinha dele, ela é de porte médio, e às vezes o condomínio está lá, somente de porte pequeno porte. E isso pode ter ocorrido. E normalmente quando as pessoas vão mudar para um prédio, elas declaram que tem um animal. E eles assinam um documento que é permitido apenas os animais de pequeno porte. Então, deve ter tido alguma divergência com relação a isso. Porque de uns anos para cá, o que tem ocorrido nos prédios? Mesmo as convenções proibindo, como as pessoas estão morando muito só, né, já estão com mais idade, está sendo permitido. Mesmo a convenção proibindo, a justiça autoriza para que as pessoas tenham em sua companhia um animal. A gente já falou no princípio do programa sobre a questão dos animais e a gente tem mais coisas para mostrar. Agora a gente vai mostrar uma imagem que uma vizinha colocou na fachada do prédio com um recado bem direto para os vizinhos. Essa imagem repercutiu muito na internet. Vamos ver. Olha só. Prezados vizinhos, eu não consigo ler, eu tenho... Eu li, eu posso resumir ou tenho que ler exatamente igual está ali? Não, mas é melhor, eu tenho no meu e-mail, mas é que eu estou sem meu telefone aqui. Prezados vizinhos, às vezes parece que eu estou matando meu filho, quando na verdade eu só estou colocando soro no nariz, cortando as unhas ou limpando os ouvidos do bebê. Favor, não ligar para o conselho tutelar. Quando Deus disse orar e vigiar, é em relação à sua vida, não à vida dos outros. Se você quer se meter na minha vida, então faça as coisas direito. Comece lavando as minhas calcinhas, olha só, gente, que atrevida também, né? Pagando as minhas contas e resolvendo os problemas por mim. Oferta especial, a cada 5 pacotes de fralda G ou extra G, ganho o direito de dar um palpite na criação do meu filho. Observação, se o pacote for jumbo, são 2 palpites. Que interessante. Ela assina, é Patrícia, não é o nome dela? Patrícia, gente, olha só que legal. Patrícia, se você estiver assistindo o programa, um beijo para você, foi super criativo o seu recado, né? Eu acho que repercutiu por vários motivos, que foi um recado diferente, criativo, e porque também ela já está cansada de gente dando palpite, não é isso, doutor Carlos? Olha, é interessante, porque muitas vezes também, às vezes os vizinhos não sabem o que está acontecendo no interior ali. É bom que ela já avisou. Ela já avisou, mas às vezes acontece de problemas de maltrato. Às vezes uma pessoa idosa, a pessoa grita com os pais ou um enfermeiro, e isso é muito comum, inclusive em condomínio, às vezes o síndico ser acionado, problema de briga de casais. Olha só, é muito comum. Então, e tem também o problema do vizinho inconveniente, que põe uma música alta, festas altas horas. Aí, esses casos, o síndico, aproveitando, ele é acionado para poder intermediar. E muitas vezes... Desculpa, só te interromper. O primeiro passo, então, de uma inconveniência qualquer que acontecer no prédio, é chamar o síndico. O síndico. Agora, se o síndico não tiver, por exemplo, está uma música altíssima, 1h da manhã, a lei do silêncio diz que é até 10 horas da noite, não é? Não, ou não? Não é bem assim. A lei eles invocam muito esse detalhe, de 10 a 6 da manhã. Mas qualquer hora do dia, se for um barulho perturbador, inconveniente, a pessoa pode ser. Claro. Então, isso é muito comum. Não quer dizer que durante esse horário ele pode fazer o barulho que ele quiser, não. Não. Entendi. Mas aí o primeiro passo é chamar o síndico. Se o síndico não tiver... O subsíndico, alguém do conselho. Agora, já tem até uma decisão interessante em Goiás,
em que o porteiro avisou por 3 vezes a pessoa para que parasse, ela não parou, e a justiça reconheceu que ela foi notificada pelo porteiro. Isso é muito importante. Igual tem pessoas que falam, eu estou dentro da minha casa, eu faço o que quiser. Não, claro você que não. está em condomínio. Então você tem que respeitar, né, os direitos dos demais vizinhos. Então é o conhecido vizinho inconveniente. Inclusive, num prédio em que eu sou síndico, nós tivemos um problema lá de uma pessoa que estava fazendo festas até altas horas da noite com um karaokê. Nós tivemos que acionar a polícia. Para ele, a polícia constatou e ele foi condenado a 15 dias de prisão, de reclusão. Como ele era primário, foi convertido em multa. Isso é muito comum nos prédios. Esse tipo de atrito que tem nos prédios, o problema do vizinho inconveniente. É igual a mesma coisa que se fosse uma festa no espaço gourmet ou no salão de festa, tudo tem horário. E as pessoas, muitas vezes o vizinho ele não quer obedecer às regras, que é a convenção ou o estatuto do condomínio. Aí aciona-se o síndico. E quando porque o síndico ele é uma pessoa que faz a intermediação do conflito. Ele é um conciliador, mas muitas vezes vai parar na justiça, na polícia. Ele não consegue conciliar, Não consegue conciliar. Tem que acionar a justiça, então. Em condomínio tem de tudo. Igual, por exemplo, vamos dar um exemplo também da pessoa que às vezes se vê no direito de chamar a atenção de um funcionário. É assédio moral. É um problema muito corriqueiro nos condomínios. Porque ele é condômino, ele quer chamar a atenção do funcionário. E isso não pode, né? Porque o funcionário ele vai na justiça contra o condomínio, é um assédio moral. E um dos problemas também muito comum no prédio é a inadimplência. Ah, sim. E existe uma regra que não pode colocar o nome do povo que está inadimplente, né? Você não pode colocar no quadro, mas na prestação de contas, porque não é a pessoa que está devendo, é a unidade. Inclusive os sindicatos condomínios, nós fizemos uma parceria com uns órgãos aí que você pode inscrever a pessoa no cadastro de pessoas impontuais. E lembrando também, Márcio, que a pessoa que está devendo o condomínio, que é uma inovação, hoje você pode executar ou entrar com um processo normal de cobrança. E ela pode perder, mesmo sendo a única moradia da pessoa. Por quê? O apartamento é que gerou a dívida. Seja o apartamento, ou uma vaga, ou uma loja que paga condomínio também, ele pode perder a unidade dele quando está inadimplente. E às vezes, o que acontece? O síndico, para não desentender, às vezes, com o vizinho, deixa para o próximo. E aí vai causando uma inadimplência. Então, um bom síndico, ele tem que ter uma boa gestão financeira e também fazer esta cobrança. Quando a pessoa não paga, ele tem que procurar um profissional e acionar a justiça. Então, condomínio, quando as pessoas falam em condomínio, os problemas só mudam de lugar. Igual é muito comum hoje, às vezes, as pessoas, elas moram numa cobertura, um exemplo. Ela quer pagar igual a unidade comum, tipo. menor, o apartamento tipo, né? Que é pagar igual ao apartamento tipo. E o que ocorre? E isso aí também tem dado um ponto de divergência muito grande. Se a convenção fala que a perfuração ideal só pode alterar a forma de cobrança alterando a convenção, e não só aprovando em uma assembleia. É um erro também de muitos condomínios, que às vezes os condomínios, não, vamos só aprovar numa assembleia e já alterar a forma de cobrança. Não pode, tem que alterar a convenção. Também é um ponto de muitos atritos nos condomínios. É verdade. Então, quer dizer, são muitas questões, né, doutor Carlos? Muitas questões. Muitas questões. Por exemplo, o condomínio vai fazer uma melhoria, então tem assembleia para poder dividir, ratear, vai ficar tanto e tal. Muitas vezes a pessoa não participa da assembleia e depois ela não concorda com aquela decisão que foi tomada pela maioria das pessoas. Porque eu não concordo, eu não vou pagar mais tanto durante tantos meses para essa melhoria. E aí? Ela tem direito de reclamar? Como é que funciona isso? Realmente a assembleia tem uma assembleia própria para decidir sobre aquele acréscimo, aquela melhoria que vai ser feita no condomínio? A assembleia tem que estar no edital convocada especificamente para aquilo. Então, o que acontece?
Aquela pessoa do contra, porque no prédio normalmente tem pessoa do contra. Sempre tem. Sempre tem. Então ele fala, não, isso é uma obra voluptuária, é para embelezamento, não é uma melhoria necessária. E começam a discutir questões jurídicas para poder justificar que ele não quer pagar. Então, quando ele não quer pagar, vai à justiça, porque uma Assembleia ela é soberana, desde que ela obedeceu os requisitos legais. Então, o que acontece? Se ela não pagar, cobre dela na justiça. Igual o problema, às vezes, tem um vazamento, danificou o apartamento inferior, não, mas aqui no meu não está vazando, eu não vou pagar o conserto. Tem que pagar. E esse caso de obra é muito comum, as pessoas, às vezes, elas arrumarem os mais diversos desculpas, argumentos para não pagar. Mas ela tem que pagar desde que a Assembleia foi convocada nas formalidades legais. É muito comum isso. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.